jornalismo da Globo vem trazendo todas as informações, todas as notícias sobre a pandemia que preocupa o planeta. E essa cobertura vai ficar ainda maior para você ter acesso a todas as informações. Por isso, a partir de amanhã, a programação nas manhãs da Globo vai mudar. A partir desta segunda, o Bom Dia do Seu Estado terá 30 minutos a mais de duração. Vai agora até às 8h30 da manhã. Logo depois, o Bom Dia Brasil de amanhã será especial. Terá 2 horas de duração, das 8h30 às 10h30 da manhã. Com isso, Mais Você, com Ana Maria Braga, vai ficar temporariamente fora do ar. Em Tóquio, a segunda-feira já começou. O correspondente Carlos Gil conta pra gente como estão as bolsas depois do anúncio do pacote de medidas econômicas feito agora há pouco pelo presidente Donald Trump. Bom dia aí pra você, Gil. Oi, Poliana, boa noite para você, para Tadeu, boa noite para todo mundo. A Bolsa de Tóquio, que havia fechado o pregão da última sexta-feira em forte queda, menos 6%, abriu em baixa novamente nesta segunda-feira, uma leve baixa, só que agora já se recupera, mais 0,4%. É um bom número, está estável. A principal bolsa chinesa de Xangai acaba de abrir, a primeira parcial é positiva. Hong Kong, que também começou a operar, opera em leve queda, mas como eu disse, acabou de abrir, são números muito iniciais. Nos países que concentram o maior número de casos aqui na Ásia, a curva de contaminação começa a indicar uma queda sustentável. A China conta com mais de 80 mil casos confirmados, mas nesse momento são 10 mil os casos ativos, ou seja, pacientes que estão internados ainda. Os considerados recuperados já passam de 60 mil. O total de mortes na China ainda é o maior do mundo, com mais de 3 mil vítimas. Mas as restrições à circulação já começaram a ser relaxadas e a atividade industrial retomada no país. A Coreia do Sul tem registrado seguidas quedas no número de infectados e mortos. Nessa semana, o número de pacientes liberados dos hospitais até superou o de doentes que deram entrada nos centros de saúde do país. Mas o país convive com 8 mil casos aproximadamente e não pode se descuidar, é claro. O mesmo acontece aqui no Japão, né? Com a liberação de verbas extras, o ritmo de exames aumentou e com isso mais casos foram notificados. No sábado foram mais de 60 novos casos. Nesse domingo, 31. Ainda não há uma tendência clara de queda, mas a velocidade de disseminação por aqui é bem mais lenta em comparação com a Europa e Estados Unidos, por exemplo. Locais como Taiwan, Singapura, Hong Kong também estão conseguindo aos poucos conquistar vitórias nessa batalha contra a Covid. Aqui da Ásia vem bons exemplos que o Brasil pode adaptar, como nos conta agora a repórter Sônia Bride. Onde tudo começou, um sinal de que isso pode ter fim. A equipe médica não precisa mais das máscaras porque não há mais pacientes no hospital de emergência de Wuhan. Na China toda, o número de infectados pelo novo coronavírus, que no começo de fevereiro chegou a quase 4 mil casos por dia, ontem foi de apenas 30. A semana foi de celebrações. O número de casos parece ter se estabilizado enquanto a epidemia dispara no resto do mundo. Mas como os chineses conseguiram isso? Vamos lembrar que quando o novo coronavírus começou a infectar pacientes em Wuhan, as autoridades de lá foram alertadas por um médico. Mas em vez da China tomar medidas de contenção, o médico foi acusado de espalhar fake news. Ele acabou morrendo. Foi só quando a epidemia se espalhou que o país começou a agir. Eles instituíram o que a gente chama de intervenções não farmacêuticas, né? Tem 2 pernas. A primeira é distanciamento social e a segunda é testagem intensa se estão infectados ou não. Os que estão infectados são isolados. Na China, controlar o movimento de pessoas permitiu que as autoridades de saúde conseguissem achar o vírus, identificar os infectados e testar cada um deles. Os casos suspeitos são avaliados e testados em áreas separadas nos hospitais. Os infectados graves são hospitalizados. Todos os demais ficam em observação, mas não em casa. Isso é para quebrar a corrente de transmissão. Os chineses descobriram que as pessoas infectadas em isolamento domiciliar estavam passando o vírus para outras pessoas da família. Quase 80% das transmissões na China foram em grupos familiares.
Por isso, o governo decidiu que, para frear a epidemia, precisava impedir que os infectados voltassem para casa. Na Ásia, outros países também estão conseguindo achatar a curva de crescimento de contágio. Veja como a epidemia se comporta na Itália, Irã e Estados Unidos, em contraste com Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, por exemplo. Esses países tiveram que lidar em anos passados com a SARS e a MERS, epidemias que também foram provocadas por coronavírus. Eu conversei com o Dr. Jason Wong, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele descreveu o exemplo de sucesso de sua terra de origem, Taiwan, para uma importante revista médica americana que se tornou referência para pesquisadores do mundo inteiro. A ilha, de 22 milhões de habitantes, a apenas 180 quilômetros da costa da China, até hoje só teve 59 casos e uma morte. As autoridades tiveram uma ação proativa. Quando surgiram os primeiros casos na China, ainda em dezembro, eles entravam nos aviões vindos de lá e checavam se algum passageiro apresentava os sintomas. Quem tinha já era isolado. Depois da SARS em 2003, que matou 73 pessoas na ilha, Taiwan criou um centro de comando de epidemias que reúne no mesmo prédio 100 agências governamentais. Isso para garantir ações coordenadas. Uma delas foi unificar 2 grandes bancos de dados, o do sistema de saúde e o da imigração. Assim, se um paciente procura um médico, um hospital, ou mesmo chega na farmácia pedindo um remédio para tosse ou para febre, o sistema já identifica se ele esteve numa área de risco. E ele é testado na hora. Quem vai para a quarentena é acompanhado por um aplicativo no celular. Outra medida foi garantir os estoques de material. Um incentivo do governo fez a produção diária de máscaras, por exemplo, passar de 4 para 30 milhões de unidades por dia. Nas escolas, o distanciamento social é feito com criatividade. As crianças continuam juntas, mas nem tanto. Estudantes montaram um robô para incentivar os colegas a limpar as mãos. Se uma criança testa positivo, a turma inteira é mandada para casa. Se são 2 casos numa mesma escola, aí todo mundo é dispensado. Limpeza, limpeza, limpeza. Tudo que o povo toca é limpo, constantemente. Em Singapura, desde o começo da Covid-19, são 226 casos, nenhuma morte. Uma cidade-estado de 6 milhões de habitantes vindos de várias partes do mundo. Para cada comunidade, o governo achou um humorista capaz de dar informações sobre o vírus sem gerar pânico. Mas foi duro. Mentir ou quebrar a quarentena dá multa alta. As medidas em Singapura são muito eficientes. Mas a pergunta é, isso funcionaria em outros lugares? Minha resposta é não. Só que os princípios que estão sendo usados aqui podem ser copiados. Testagem rápida, isolamento dos doentes infectados e montagem de força-tarefa de diferentes áreas do governo. A cada caso identificado, agentes vão atrás dos contatos e divulgam todos os casos positivos, com nome, endereço, onde trabalha. O professor de políticas públicas da Universidade Nacional de Singapura defende a medida. A transparência é essencial. O governo é muito claro ao informar a população sobre cada caso, seja pela TV, seja por redes sociais. Assim, os próprios cidadãos podem identificar se foram expostos e procurar as autoridades. A testagem massiva também ajuda a Coreia do Sul, que começou tendo muitos casos e quando parecia que a epidemia ia sair de controle, os números se estabilizaram. O presidente da Sociedade Sul-Coreana de Epidemiologia conta que quando a capacidade de hospitais e clínicas se esgotou, surgiu a ideia do teste no drive-thru, coleta rápida de material. O resultado chega no telefone com instruções sobre o que fazer quando é positivo. O distanciamento social, por enquanto, é feito por conta própria.
Não é tão poderoso, mas é o que as pessoas conseguem fazer, é mais fácil. Agora, se esse distanciamento mais frouxo não for eficaz, vamos ter que tomar medidas mais rígidas, de caráter obrigatório. O Brasil ainda não tem estrutura para testar todo mundo, mas pode tirar proveito dessas experiências e adaptá-las à nossa realidade. O brasileiro tem que pensar seriamente na gente concentrar, tentar instituir essas medidas o mais rápido possível, de forma pensada, sem radicalismos. O que importa são os dados, os fatos, e contra fatos não há argumentos. Aqui no Brasil, o governo estuda como socorrer as companhias aéreas que sofrem os impactos do novo coronavírus. A procura dos brasileiros por voos internacionais caiu pela metade. No segundo principal aeroporto do país, movimento aparentemente normal, mas com passageiros preocupados, no mínimo muito atentos. Para nós aqui que estamos com 2 crianças, está bem tenso, né, o clima. A gente só foi porque o casamento era do meu irmão, senão a gente teria cancelado. Eu imagino que a gente já não vai viajar tanto. Por enquanto foi a última viagem. Acho que foi a última. Por um tempo. Pelo menos por um tempo. Tá bem complicado para sair agora, né? É que essa já estava marcada, essa viagem, né? Mas agora eu vou procurar ficar em casa. Né? A Associação Brasileira das Empresas Aéreas informa que as companhias registram, em média, redução de 30% na procura por voos domésticos e de 50% por viagens internacionais. A American Airlines suspendeu todos os voos para o Brasil. De Nova York e Miami para o Rio de Janeiro, de Dallas, Nova York e Miami para São Paulo e de Miami para Brasília e Manaus. Embarcando para o Rio, Rogério já pediu para adiar a próxima viagem, para o exterior, em junho. Teve resposta? Ainda não, estou esperando ainda para ver o que eles vão me responder, né? A Secretaria Nacional do Consumidor emitiu apenas uma recomendação de que os consumidores possam remarcar sem custos adicionais viagens turísticas previstas para os próximos 60 dias, dependendo de temporadas, destinos, tarifas. Isso vale também para hotéis. E a recomendação cita um artigo do Código Civil que fala em caso fortuito ou força maior. A expectativa é de flexibilidade por parte das empresas do setor, para evitar uma onda de ações judiciais. O melhor caminho nesse tipo de caso é um acordo para adiar a viagem para depois que esse problema passar, para poder, por exemplo, usar um voucher durante o prazo de 1 ano, de forma que seja preservada a situação da empresa e do consumidor. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse ao blog do jornalista João Borges, da Globo News, que o governo estuda uma série de medidas para ajudar as companhias aéreas, como suspender temporariamente a cobrança de alguns tributos e tarifas e oferecer linhas de crédito para aliviar o caixa das companhias. O reembolso a passageiros que cancelarem viagens poderá ser feito em até 12 meses. As medidas devem ser anunciadas ao longo da semana. O governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, anunciou medidas que vão começar a ser adotadas na saúde e na educação. Segundo ele, 1.000 médicos militares na reserva vão começar a receber comunicados para voltar ao trabalho caso a situação se agrave. Os hospitais também estão sendo orientados a adiar as cirurgias que não são urgentes e deixar leitos de UTI livres para casos graves da Covid-19. E as aulas na rede pública vão ser suspensas por 5 dias. A partir de quarta-feira até o domingo, nós estaremos suspendendo aulas em toda a rede pública, de forma que tenhamos tempo de estruturar medidas para que as crianças voltem na segunda-feira, de forma que elas tenham minimizado o contato de uma com as outras. E também vamos suspender definitivamente aulas naquelas regiões que, porventura, venham a caracterizar o contágio comunitário. Autoridades de São Paulo fizeram uma reunião hoje e também definiram novas ações. A partir de terça-feira, todos os museus, teatros, centros culturais públicos vão fechar por 30 dias. O governo vai recomendar o mesmo para a rede privada de entretenimento. Os 153 centros de convivência do idoso também vão ser fechados, mas por 60 dias. Os servidores do Estado com mais de 60 anos deverão trabalhar de casa, à exceção para as áreas de saúde e segurança.
Todos os funcionários públicos estaduais com mais de 60 anos, excetuando aqueles que atuam na Secretaria de Segurança Pública e nas áreas de segurança e na área de saúde, ou seja, profissionais de saúde, excetuando-se esses dois segmentos, todos os demais, a partir da próxima terça-feira, dia 17, deverão trabalhar em casa, seguindo a orientação das suas chefias e das diretorias das suas empresas, autarquias e secretarias. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, reforçou a recomendação para que as pessoas evitem aglomerações e não saiam de casa sem necessidade. Segundo ele, o estado já suspendeu todos os eventos públicos de grande porte. Paulo Câmara disse que uma das maiores preocupações de Pernambuco é com a presença de grandes cruzeiros. Pernambuco tem uma situação diferente, inclusive, dos outros estados, pela existência de um cruzeiro, que um dos passageiros foi diagnosticado com o coronavírus. O outro passageiro que também precisou ser internado, esse já deu o exame negativo. Então, a gente teve que também tomar uma série de providências, como suspender a chegada de novos cruzeiros. Se eu tiver que ficar numa fila, por exemplo, qual é a distância minha para o senhor? A distância segura a gente tem sempre colocado que é 1,5 m a 2 metros. A gente tá perto aqui, né? Tem que manter um pouco mais de distância. É quando a gente fala, até quando tosse, espirra, né? A gente, essas gotículas que saem da boca da gente, elas caminham até esse 1 metro, 2 metros, depois elas se depositam, elas são pesadas. O paciente que está se tratando em casa, que não tem sintomas graves, qual é a recomendação para ele? Assim, canja de galinha e repouso mesmo? Exatamente, né? Não ficar, não sair, não ficar em contato com outras pessoas, mesmo na residência, que ele fique num local reservado em relação aos outros contactantes domiciliares, ou filho, ou pai, ou irmão, sei lá. Mas assim, roupa, copo, talher, toalha, como é que a gente tem que fazer com isso? A roupa dentro da cadeia de transmissão é menos problemática. Agora, o talher e o copo, você dividir, compartilhar, esse é um problema. E como reforçar o sistema imunológico da gente? Assim, a minha tendência é sair medicando todo mundo lá em casa com vitamina C, probiótico. Olha, assim, não existe nenhum método de evidência científica clara de que qualquer coisa que a gente tome ou faça vai reforçar a imunidade. A imunidade nossa, ela pode ser reduzida. Por exemplo, se eu tenho um estresse muito agudo, se eu trabalho muito, se eu durmo mal, aí nesses momentos a gente pode reduzir a imunidade. Então, uma vida saudável, dormir adequadamente, né? Evitar muito estresse, obviamente algumas situações são inevitáveis, né? Isso pode ajudar a proteger aquela pessoa. Doutor Sebabo, muito obrigada pela participação, pela presença, e a gente conta com o senhor aí por esse período. Ok, então à disposição de vocês para a gente ajudar aí passar por essa fase difícil nossa aqui. Tanto foi dito e explicado esta noite sobre o novo coronavírus, mas existe o essencial, o que todo mundo deve sempre ter em mente. Esse recado quem vai dar é o Dr. Drauzio Varela. O coronavírus chegou no Brasil. E agora? Tudo a gente não sabe. É a primeira vez. Mas a gente sabe que é um vírus que se dissemina depressa. Provoca uma doença grave? Na grande maioria das vezes, não. Provoca um quadro benigno, muito semelhante ao dos resfriados. Mas existe uma pequena porcentagem de pessoas que vão ter complicações pulmonares. Quem são elas? São os mais velhos, os que têm mais de 70, 80 anos. Os que têm doenças crônicas, pressão alta descontrolada, diabetes descompensado, insuficiência cardíaca, renal, doenças que comprometem o funcionamento do sistema imunológico, e os fumantes, porque o cigarro desgraça os pulmões. Neste momento, nós temos dois tipos de atitude. Aqueles que menosprezam, falam, isso não é nada, isso é uma doença que só mata velho. Está errado pensar assim, porque você adquire o vírus, você vai levar para sua família dentro de casa, você vai levar para a comunidade em que você vive. E há os outros que acham que não, tem que correr para o supermercado, estocar comida, me trancar no meu quarto, também é exagerado. Como é que a gente sabe o que deve fazer? Vamos seguir a orientação do Ministério da Saúde, que até aqui tem se comportado muito bem. Quem tiver uma doença assim, leve, parecida com um resfriado, a pior coisa que pode fazer é correr para o pronto-socorro. Por quê? Porque se você estiver infectado pelo vírus, você vai levar o vírus para a sala de espera. E ali você vai infectar as pessoas de idade que têm outros problemas de saúde. Vai infectar médicos, enfermeiras, atendentes de enfermagem, que são pessoas fundamentais no atendimento.
Mas aí você diz, não, mas se eu tiver um resfriado, eu quero saber se eu estou com o vírus. Vai fazer diferença? Não existe remédio específico para isso. Se você tiver resfriado, faz como a sua avó ensinava. Repouso e canja de galinha. Como é que eu sei qual é o momento de correr para o hospital? Falta de ar. Se o seu fôlego ficar curto, se quando você anda, você fica ofegante, aí você tem que ser avaliado por um médico e eventualmente até internado. O número de pessoas que chegam não pode ser muito grande, porque o sistema de saúde não dá conta. O sistema de saúde nenhum do mundo dá conta. Por isso é que nós temos que retardar a disseminação da epidemia. Cada um tem que estar consciente do seu papel. Qual é o meu risco individual? É pequeno, mas eu tenho que pensar nas pessoas frágeis da minha família e da comunidade em que eu vivo. Essa epidemia vai passar. Se cada um fizer a sua parte, vai passar mais depressa. Egoísmo nesta hora não vai dar certo. Se você quiser rever ou compartilhar com amigos e familiares as respostas para todas as dúvidas que a gente esclareceu hoje, basta abrir a câmera do seu celular e apontar para este código aqui. Você também vai encontrar as respostas para outras dúvidas importantes sobre a pandemia do novo coronavírus. E aí num serviço do G1 que explica como começa a semana no Brasil e as medidas que cada estado está tomando. Morreu hoje o acadêmico e diplomata Afonso Arinos de Melo Franco. Ele tinha 89 anos. Afonso Arinos estava em casa e, segundo a família, teve complicações respiratórias. Filho do também imortal e ex-senador Afonso Arinos de Melo Franco, ele ocupava a cadeira 17 na Academia Brasileira de Letras. Afonso Arinos nasceu em Belo Horizonte, se formou em Direito, mas também atuou na diplomacia, na política, no jornalismo e na literatura. O enterro será amanhã no mausoléu da ABL, no Rio. Seguindo as recomendações por causa do novo coronavírus, não haverá velório. A investigação sobre os passaportes adulterados de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão Roberto Assis está revelando um esquema milionário de lavagem de dinheiro no Paraguai. Os repórteres Rafael Sibila e Mohamed Saig tiveram acesso exclusivo aos depoimentos de Ronaldinho e Assis ao Ministério Público do Paraguai. A notícia pegou o mundo de surpresa. A polícia do Paraguai deteve o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto de Assis por terem entrado no país com documentos falsificados. Por que Ronaldinho e seu irmão Assis estavam com passaportes paraguaios adulterados, se eles são brasileiros, e só precisariam da carteira de identidade para viajar? A investigação já levou 10 pessoas à prisão no Paraguai, que colocou em evidência um nome até então desconhecido. Dália Lopes se torna famosa por conta deste caso. Antes, nem a imprensa e nem a gente sabia da sua existência como figura pública. Uma empresária poderosa, suspeita de liderar uma organização criminosa que movimentou mais de 400 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Pela envergadura das transações que encontramos, esse é um dos maiores esquemas já investigados no Paraguai. Empresas de fachada, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos. Pergunto se é possível uma ligação com o tráfico de drogas. Sim. Seguro que sim? Sim. Faltava uma celebridade para alavancar os negócios. Uma fundação de assistência a crianças foi criada pela empresária da noite para o dia. E Ronaldinho seria a cara dessa instituição. O que a gente presume é que ela tinha várias empresas de fachada, o que seria base para uma investigação sobre lavagem de dinheiro. O que ainda não conseguimos determinar, e por isso as provas que temos são importantes, é o vínculo de Ronaldo e de Assis com a empresária Dália. Ronaldinho e Assis agora são investigados pelo Ministério Público por associação ao crime organizado. Na terça-feira, começa a perícia no celular deles, que poderá definir o rumo das investigações. Foragida há mais de uma semana, Dália tem audiência marcada para a quarta-feira. Ela teria sido a responsável por conseguir os documentos adulterados para Ronaldinho, Assis e o empresário brasileiro Vilmon de Souza Lira, que também está preso.
Podemos falar que não menos de 10 funcionários públicos estão sob investigação, e não se descarta que haja mais servidores públicos envolvidos nesse sentido. Desde que o caso dos passaportes adulterados veio à tona, Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis deram apenas um depoimento. Foi há 10 dias, para o Ministério Público, e o Fantástico teve acesso com exclusividade aos depoimentos de Ronaldinho e Assis. Ronaldinho declarou que deu uma festa na casa dele 20 dias antes de chegar à Assunção e que nessa festa estavam Vilmontes e um amigo dele, chamado Tiago Tristão. Um dos dois teria entregado a ele o passaporte. Assis declarou ao Ministério Público que conhece Vilmontes há cerca de 1 ano e que o empresário brasileiro falou de um projeto de fundação no Paraguai, o que parecia louvável. Segundo Assis, ao chegar ao aeroporto, e a senhora da fundação, cujo nome ele não lembrava, já estavam esperando pelos irmãos. A senhora, no caso, é Dália Lopes. Segundo o depoimento de Vilmontes, ela já tinha se reunido pelo menos uma vez com Assis num hotel no Rio de Janeiro, quando falaram sobre o projeto da fundação. Vilmontes, o homem apontado como o elo de Ronaldinho e Assis com Dália Lopes, admitiu em audiência que foi ele quem solicitou à empresária a elaboração dos documentos paraguaios. Nos depoimentos, Ronaldinho e Assis não explicam o interesse em ter a documentação paraguaia. Na cadeia, Ronaldinho tem participado de peladas com os outros detentos. Nesse jogo, o time dele goleou o adversário, 11-2. Ronaldinho também tem distribuído autógrafos para outros presos, como esse perigoso traficante envolvido em um plano de fuga frustrado de Marcelo Piloto, um dos chefes do Comando Vermelho. Na sexta-feira, a Justiça negou o terceiro pedido de transferência para a prisão domiciliar, feito pela defesa de Ronaldinho e Assis. O fato de Ronaldinho estar preso é para garantir que a investigação possa prosseguir, sem obstrução, e para que esteja à disposição da Justiça quantas vezes forem necessárias. No Paraguai, a prisão preventiva pode ter duração de até 6 meses. Ronaldinho também é investigado por um esquema ilegal no Brasil. Ele atuava como embaixador da empresa 18K Ronaldinho, acusada de ser uma pirâmide financeira que investia em moedas virtuais. Me associei a 18K Ronaldinho. Pelo contrato, ele autorizava o uso de imagem, nome, assinatura, apelido e som da voz para a empresa. E os primeiros 3 meses foi dando lucro normal. E eu fui reinvestindo. Aí deu um total de $10 mil mais ou menos que está investido. Mas o que a gente está pleitando aqui, pelo menos ressarciu o que foi colocado lá, né? Pirâmides financeiras são consideradas crime contra a economia popular. A empresa está sendo investigada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Comissão de Valores Mobiliários do Rio de Janeiro. Há também uma ação pública aberta em Goiás. O Ronaldinho ele tem a responsabilidade dele por usar a imagem dele em um produto em que ele falava que era confiável e hoje deixa centenas, milhares de investidores na mão. Na condição de testemunha, o craque disse ao Ministério Público de São Paulo que a negociação de bitcoins nunca foi objeto dos contratos entre a empresa que o representa e a empresa dos investigados, e que nunca foi sócio fundador e nem tem investimento nesta empresa. Ronaldinho também tem problemas com a Justiça de Porto Alegre. A prefeitura da cidade cobra judicialmente mais de 11 milhões de reais referentes a dívidas de IPTU e taxa de coleta de lixo. E a Promotoria de Meio Ambiente da cidade ainda tem a receber 3 de 11 milhões de reais referentes a multas por obras irregulares em um terreno do Instituto Ronaldinho e em outro terreno usado como clube de lazer. Em outubro de 2018, Ronaldinho chegou a perder o passaporte brasileiro porque ainda não tinha pagado a multa. Ele só recebeu o documento de volta 1 ano depois, ao se comprometer com o pagamento. Foram feitos acordos nos 2 processos. Num implicou no pagamento de 6 milhões de reais, mais o desfazimento e a recuperação da área,
e o outro um pagamento de um valor de 5 milhões de reais referente às condenações e mais a implementação de uma reserva particular do patrimônio natural no Morro São Pedro, aqui em Porto Alegre. Em nota, os advogados de Ronaldinho disseram que a dívida com o IPTU está parcelada. E sobre o esquema investigado como pirâmide financeira, a defesa disse que a sessão de imagem do ex-jogador foi utilizada indevidamente. A defesa de Ronaldinho e Assis, no Paraguai, afirma em nota que a prisão é ilegal e que a juíza do caso se negou a receber o recurso e a cadastrar os advogados no processo eletrônico. Amanhã, Ronaldinho e Assis completam 10 dias presos em Assunção. Cuidados com a contaminação. Mas durante o jogo o pessoal esquece.